Olá, jovens, tudo bem? Então vamos para mais uma resolução de exemplos aqui para vocês. Esse exemplo a gente vai ainda tratar de aplicações das leis de Newton, mas agora a gente vai considerar e estudar a aplicação de uma força específica aí, que é a força de resistência do ar, ou resistência de um fluido, né, que é a força de arrasto. O nosso objetivo com esse exemplo basicamente é verificar a diferença do resultado aí de um caso idealizado, onde a gente não considera o arrasto, e um caso não idealizado, onde a gente considera a resistência do ar atuando. O enunciado diz o seguinte para a gente, ó. Uma gota de chuva, aproximadamente esférica com um diâmetro de 3 milímetros, cai de uma nuvem a 1.200 metros de altura. Ele pergunta com qual velocidade ela atinge o solo se A. não houver arrasto, ou seja, no caso idealizado, e B. com arrasto, ou seja, no caso onde a gente considera a resistência do ar. E ele também manda a gente usar os valores de módulo da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, densidade da água como sendo 1.000 kg por metro cúbico, densidade do ar como 1,2 kg por metro cúbico e um coeficiente de arrasto aqui 0,6, que a gente já vai ver onde é que vai entrar aí esta ideia. Então vamos lá. A letra A é o caso idealizado, então basicamente é um problema de queda livre, onde a aceleração do sistema é a nossa gravidade, né? Vamos usar a letra G neste caso. Então a gente tem lá uma partícula, representada aqui ó, por essa bolinha, coloquei já o eixo de referência para a gente, coloquei a origem então lá do ponto de partida dela e o valor de H aí, esta altura de deslocamento até o solo, tá? Então esse H maiúsculo. E o exercício diz que ela cai da nuvem, né? Então a gente pode considerar aí como uma velocidade inicial de partida dela como sendo zero. Então ela sai do repouso, né? Ela condensou a gota d'água e aí ela cai. Então ela cai com velocidade inicial zero. E eu quero saber a velocidade que ela atinge o solo. Bom, aqui é um problema simples de cinemática que a gente já estudou lá no começo. Então a gente tem um deslocamento, a gente sabe qual é a aceleração atuante no sistema e a gente quer a variação de velocidade. Então a gente tem uma equação aí que nos possibilita calcular isso facilmente, que é a equação de Torricelli, que ela é dada dessa forma aqui. Então v final ao quadrado igual a v inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E o deslocamento nesse caso é o h maiúsculo. Então se a gente isolar aí, a gente sabe já inicialmente que a velocidade é zero, a velocidade inicial é zero. Então, se a gente isolar a velocidade final, fica apenas elevado ao quadrado, basta eu tirar a raiz dos dois lados, né? Então, esse lado fica só a velocidade e o outro lado fica a raiz de 2gh. Então, se você substituir esses valores que o exercício nos dá aí, gravidade 9,8 e altura 1.200 metros, perceba que já está todo mundo no sistema internacional, então não tem nenhuma conversão de unidade. Isso vai nos dar aí uma velocidade final. Eu coloquei um L aqui, que é do caso de queda livre, né? Então, uma velocidade final aqui de aproximadamente aí 153,4 metros por segundo. E se você não tem ainda uma percepção de quão rápido é isso, se a gente converte para quilômetros por hora, fazendo essa conversão, fica aí exercício para vocês converterem essas unidades, a gente chega no valor de aproximadamente 552,1 km por hora. Ou seja, se não houvesse resistência do ar, cada gota d'água de chuva que cai aí seria um tiro na nossa cabeça, né? Ia ser uma pancada gigantesca aí por causa da velocidade dessa bolinha de água aí, né? Dessa esfera de água, ok? Agora vamos para a letra B, onde não é o caso idealizado, onde a gente vai considerar que existe uma resistência do ar. Então, neste caso, a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton. Então, a primeira coisa que eu faço letra B aí, fazer o diagrama de forças, né? Então, considerei aqui esse pontinho preto como sendo a nossa gota d'água aí, partícula esférica. A gente sabe que vai atuar sobre ela a força-peso, então aqui é a massa da água vezes a gravidade, a massa da gota, né? A gota d'água vezes a gravidade. E para cima a gente tem a força de arrasto, aí, que é a força de resistência do ar. A gente sabe que em um dado momento, esta força aqui ela depende da velocidade. Então essa força, conforme o sistema vai se acelerando, ela vai aumentando a sua unidade, o seu valor, né, de módulo. Então vai chegar um certo momento onde o módulo da força-peso é exatamente igual ao módulo da força de arrasto, né? Essa força D aqui de arrasto, ela aumenta conforme a velocidade aumenta. Vai chegar um momento onde os dois, o peso e o arrasto, têm o mesmo módulo. E aí nesse instante o que acontece é que agora a segunda lei de Newton se anula, né? Se eu pegar lá a somatória das forças, então a força-peso mais a força de arrasto, né? Nesse caso menos por causa que ela é invertida aqui o sentido. Então, na hora que eu faço a somatória, como ambos têm o mesmo valor, isso vai anular a segunda lei de Newton, vai zerar. Ou seja, a aceleração resultante, a partir desse momento, a aceleração resultante da gota é zero. Aí a velocidade se mantém constante, a gente vai para aquele caso de velocidade terminal.
Então, aplicando a segunda lei de Newton, a gente sabe agora que a força de arrasto, então, a partir deste momento, ela é exatamente igual ao módulo da força G, da força peso, né, mg, e escrevendo a força de arrasto, então, explicitamente em função da velocidade, a gente sabe que a força de arrasto, a gente viu lá na nossa teoria, que ela pode ser escrita como a densidade do fluido aonde essa partícula está se movimentando. Então, a gota de água está se movimentando no ar. Então, aqui é a densidade do ar. Vezes a área da seção reta desta partícula esférica, dessa gota esférica, coeficiente de arrasto, velocidade ao quadrado, dividido por 2. E aí tem que ser igual a mg, né? Então, só explicitei aqui a função que descreve a força de arrasto, ok? Então, eu quero calcular a velocidade. Basta eu isolar esse cara. Então, eu tinha um 2 dividindo, ele aparece do outro lado da equação multiplicando. Eu tinha esse termo ρAc multiplicando, ele vai aparecer do outro lado dividindo. E como estava ao quadrado, basta eu tirar a raiz de todo mundo. Só que aí a gente tem uma questão a ser resolvida. Primeira coisa é que o exercício não nos dá qual que é a massa da água, da gota de chuva, né? Mas ele deu a densidade da água e a gente sabe que ela é esférica com um diâmetro de 3 milímetros. Então eu consigo calcular a massa a partir da densidade da água, porque densidade é igual a massa dividido pelo volume. E o volume é o volume de uma esfera com esse diâmetro aqui. Ou seja, a massa aqui da água, se eu isolar essa massa, se eu passo então o V multiplicando, ficaria a densidade da água vezes o volume. E o volume de uma esfera, se vocês lembrarem do ensino médio, quem não lembrar é bom procurar esses termos, tá? É 4/3 de πr ao cubo, onde r é o raio dessa esfera. E o diâmetro é 3 milímetros, então o raio é 1,5 milímetro. O raio é metade de um diâmetro. Então entraria aqui 1,5 milímetros ao cubo. E isto aqui, então esta conta nos fornece a massa de uma gota de chuva. Além disso, aqui embaixo, ó, na velocidade, eu tenho a área da seção reta. Se é uma esfera, a área da seção reta é uma circunferência. E aí a área fica como sendo πr ao quadrado. Sendo assim, se eu substituir então essa expressão da massa aqui dentro e essa expressão da área aqui dentro, a gente vai chegar numa equação desse tipo aqui. Ó. A velocidade é 2g, estava em preto aqui, ó, já estava na nossa equação, vezes a massa, que é esse termo em vermelho, então, que a gente acabou de determinar, dividido por ρc, já estava, né, onde ρ aqui é o ρ do fluido, do ar, né, vezes a constante de arrasto, dividido também pela área, que é πr ao quadrado. Então eu tenho r ao quadrado e r ao cubo, esses r's aqui vão se simplificar, vai sobrar apenas um r aqui em cima. E a nossa expressão fica, então, 2 vezes 4, 8, r, que sobrou daqui da simplificação, g, que já está na nossa função, densidade da água. E aqui embaixo ficou 3 vezes c, ρ da água, ρ do ar, desculpa, aqui embaixo é o ρ do ar. E aí π também simplifica, né? Π aqui em azul e π em vermelho também simplifica. Então a nossa expressão final para a velocidade fica aqui. Se você substituir esses valores que o exercício nos dá, então, o raio aqui como sendo 1,5 milímetros. Aí cuidado, tá? Está em milímetro e o resto das nossas medidas está em metro. Então tem que ter um 10 a menos 3 aqui do raio. Então se eu colocar 1,5 10 a menos 3 do raio, a gravidade como 9,8, a densidade da água como sendo 1.000 kg/m3, a densidade do ar como sendo 1,2 kg/m3 e a constante de arrasto como sendo 0,6, se você substituir todos esses valores aqui e fizer essa conta na calculadora, a gente chega numa velocidade do tipo 7,39 metros por segundo. Ou, transformando isso para km por hora, aproximadamente 27 km por hora. E aí você percebe que esta velocidade aqui é uma velocidade bem mais coerente com o que a gente tem no nosso dia a dia. Se você estiver andando na chuva aí, uma gota de chuva que cai mais ou menos dessa altura de 1,2 km acima da superfície aqui da Terra, ela não iria cair com uma velocidade de 552 km por hora. Se uma gota d'água cai com essa velocidade na sua cabeça, é quase um tiro que você está tomando. Então perceba que esta velocidade é muito mais coerente. Então a resistência do ar, aí, a força de arrasto que o ar exerce sobre uma partícula, sobre uma gota de chuva, faz com que a gente não tome um monte de pancada aí de uma velocidade gigantesca quando a gente estiver andando na chuva, ok? Então esse é o exemplo aí resolvido. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, estou à disposição. Falou, valeu!